Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Muito obrigado antecipadamente pela sua companhia, pelo seu carinho em mais esta edição do nosso podcast. No nosso programa de hoje, nós vamos contar a história de uma paciente de câncer de mama que enfrentou a doença com uma intensa força interna de fé na cura e confiança no tratamento, com algumas nuances bem interessantes e peculiares, conforme você verá no decorrer de nossa conversa. Nós temos o grande prazer de receber aqui, em nossa bancada, Dr. Rodolfo Gadia, oncologista do Mater Dei Santa Genoveva, Elaine Camargo, educadora física, escritora. Sejam todos os dois, ambos, muito bem-vindos aqui em nossa Dose de Saúde de hoje. Obrigado. Antes de começar, se inscreva em nosso canal. E se você curte os nossos podcasts, aproveite para nos apoiar. A partir de R$ 4,99 por mês, você tem acesso a conteúdos extras exclusivos, imagens de bastidores e muito mais. Agora sim, vamos para mais uma dose de informação, cuidado e inspiração. Doutor Gadia, só para a gente contextualizar o foco do nosso programa aqui, aliás, é um dos focos do programa. O câncer de mama é um problema sério de saúde pública no Brasil, sendo a principal causa de morte por câncer em mulheres. Estima-se que 74 mil novos casos foram e são diagnosticados nos últimos 2 anos, com uma taxa de incidência de 42 casos por 100 mil mulheres. São mais de 2 milhões de novos casos por ano. Doutor Gadia, me corrija se esses números estiverem errados. Agora, eu queria perguntar para o senhor, o câncer de mama hoje já não é uma sentença de morte, né? Como já foi em tempos passados. Primeiramente, obrigado, viu, Lei, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Colaborando numa conversa boa, agradável. E aí começar a falar de câncer, né? Então vamos tentar tirar um pouco o peso da situação, porque é muito comum, né? Era chamado de doença ruim, né? O pessoal não tinha até medo de falar aquilo, doença ruim. Ou falava câncer e perseguido. Mal olhado, tem aquela doença, né? Ou fazia aquelas benzição, né? A espinhela caída e às vezes anemia profunda. Difrúcio. E aí ia morrendo sem nem saber o que era. E muitas vezes não diagnosticava. E eu acho que isso é um dos pontos também de que a gente vê uma incidência, né? Quando você fala que está aumentando o número, muitas vezes é porque também o pessoal está conscientizando mais dessa doença, está falando mais dela, olha a gente aqui falando, perdendo medo de falar dela. E, ao mesmo tempo, por questão de educação, né, vai entendendo mais, não é uma sentença de morte, definitivamente não é. E quanto mais a gente fala dessa doença, melhor é a chance de descobrir, numa fase inicial, é onde a gente encontra as maiores chances de cura. Então, você vê que é muito importante mesmo essa abertura, e a gente está sempre falando do câncer, de um modo geral, e principalmente o câncer de mama, que é muito incidente em mulheres. E o diagnóstico precoce é muito importante, né? É fundamental. Processo de... Para tirar isso mesmo, para falar, não é uma sentença de morte o câncer de mama, desde que seja descoberto na sua fase inicial, onde a gente tem as melhores ferramentas, né, de tratamento e as maiores possibilidades de cura. Beleza. Elaine, você é um dos focos principais aqui de hoje do nosso podcast. Prazer enorme ter você aqui. Prazer nossa bancada. Meu, Lei. Obrigada pela Minha oportunidade. colega de academia. Né? Pois é, estamos lá firmes e fortes. Obrigado pela oportunidade, Rodolfo, de estar aqui junto também, né? Meu anjo de guarda. Agora mesmo eu vou contar por que os dois estão juntos aqui. Bom, a Elaine Camargo, ela lançou esse livro, agora mesmo nós vamos falar com detalhes sobre esse livro. É o 365 dias, diagnóstico câncer de mama. É o diagnóstico tarja preta, né, Elaine? Isso. Como você já fala aqui no livro, né? Diagnóstico tarja preta. Eu vou ler aqui um pedacinho aqui na contracapa do livro, que a Elaine, com toda a sua força interna, ela deixou aqui para ajudar
outras pessoas que estejam caminhando com esse problema. Eu, Elaine Camargo Félix Figueira de Melo, adoro meu sorriso, sinto que transmito uma energia de alegria, contentamento e felicidade. O sorriso dá brilho aos meus olhos e estes refletem a fisiologia do coração. Desde o diagnóstico de câncer de mama, procurei não perdê-lo, não perder o sorriso. É lógico que houve dias em que ele estava um pouco sem brilho e em alguns outros as lágrimas impediam que ele se manifestasse. Mas a vontade que eu tinha era de nunca parar de sorrir, de nunca perder o meu sorriso, a minha marca. Beleza, hein, Elaine? A gente fala assim, é muito bonitinho, tudo tal, mas a Elaine ela vai contar sobre os perrengues que ela passou acompanhada do Dr. Gadia, uma jornada muito interessante. Elaine, como é que é? A vida, de repente, deu uma guinada. Uma viravolta, né? Uma reviravolta. Da noite para o dia, as coisas acontecem. Com o diagnóstico. Né? Como é que foi isso? E eu sou professor de educação física, estava com uma aluna minha, e ela sempre vinha e me dava um abraço. Ela, né, tem síndrome de Down, e me dava um abraço no peito. E numa sexta-feira, ela me abraçou e eu senti uma ferroadinha na mama. Dei aula para ela e apalpando com o dedo e já percebendo um carocinho saliente. Aí já fui para casa, aí na segunda-feira já fiz mamografia, constatou um nódulo. Na terça eu já fiz a biópsia. Na outra semana já saiu o resultado, aí veio o diagnóstico de câncer. Aí com esse resultado fizemos um outro exame que é mais específico, histoquímica, para saber qual tipo de câncer. E dentro de 30 dias eu já comecei a fazer o tratamento. E já, né, com o Dr. Rodolfo, com o Dr. Rafael, a gente planejando como que ia ser essa trajetória de tratamento. Quando eu recebi o diagnóstico, é um diagnóstico de tarja preta mesmo, e de morte. Fui no Nessa fundo... hora vem tudo na cabeça. Vem tudo. Eu já tive um diagnóstico parecido. Pois é, Orley, não é fácil, né? Não. A gente vê assim, a minha preocupação era meus filhos. Eu falei, nossa, e agora? O que vai ser? Fui no fundo do poço, né? Eu fiquei só com a cabecinha de fora. Aí depois a gente começa a respirar, acalmar as emoções, porque é um turbilhão de emoções que vem, né? Você passou por isso, sabe como que é. E aí a gente vai acalmando, vai respirando, aí o horizonte ele vai se abrindo. Aí a gente começa a ver luz nesse horizonte. E com, né, o planejamento todo do diagnóstico, aí se optou começar pela quimioterapia por causa do meu caso, né? Então, começamos pela quimioterapia e para depois ver a questão da cirurgia. Certo. Então, aí começamos pela quimio. E à medida que a gente foi fazendo a quimioterapia, na primeira quimio, sempre antecede a consulta com o Dr. Rodolfo. Aí fomos para a quimio. Quem me acompanhou durante as quimioterapias foi a minha irmã, ela é médica. E aí a gente foi, e na primeira quimio, como primeiro a gente toma um remedinho que é um antialérgico. Aí eu já tomei esse remédio e eu senti que a minha língua, ela já ficava espaçosa dentro da minha boca. E começava a me dar sono. Então eu dormia, minha irmã falou, tá tudo bem? Tá sentindo bem? Eu falei, não, tô bem, só sono. E acabamos a primeira sessão de quimioterapia, eu com sono, sentindo um sono profundo, até saía, né, do cote, com os olhos assim, não conseguia abrir totalmente os olhos, de tanto sono e os olhos pesados. Cheguei em casa, dormi, a gente fazia as quimioterapias toda segunda na parte da manhã. Eu dormia até 8h30, 9 horas da noite. Aí acordava bem, aí que eu ia me alimentar. Esse sono é normal nessa fase do tratamento? É um efeito colateral. Ela é muito sensível, né? Tudo para ela multiplica por 5, 6, 10.
Mas são medicações que são feitas justamente para evitar alguma reação que a gente fala infusional aguda. Sim. Uma reação alérgica ao quimioterápico, do modo geral. Quando ela optou-se pela quimioterapia antes, essa é uma tendência. A gente estava até conversando, né, nas consultas, que é a tendência, principalmente em câncer de mama, dependendo do tipo do câncer de mama, que o dela era o famoso, né, triplo negativo. Aí todo mundo fica com medo, é o triplo negativo. Ele veio grau 3, né? É o mais grave. Na realidade, pode ser um dos mais graves, porque não tem tanta opção, principalmente a opção do bloqueio hormonal, que é uma excelente ferramenta para tratar o câncer de mama. Sim. E então, aí, em média, 20% dos tumores não tem um receptor de hormônio, que aí vem tudo negativo, né? O receptor de estrógeno negativo, progesterona negativo e uma proteína que chama HER, é mais negativo. Então, é tudo negativo. Os três que a gente dosa as proteínas, né, na imunistoquímica, vieram negativo. Por isso chama triplo negativo, as 3 dosagens negativas. Aí, para isso, tem que fazer a quimioterapia junto com a imunoterapia. E isso, a tendência é fazer antes da cirurgia, porque a gente vê os melhores resultados atualmente, e principalmente a gente está lá em loco observando, né, torcendo para dar certo e vendo o tumor sumindo. E aí a gente tem visto que some tudo. É até uma discussão, né, que quando some tudo, aí as pacientes falam, então não precisa operar. Cirurgia. Aí eu falo, tem que operar. Mas é uma evolução do tratamento oncológico, isso é muito, muito importante. Mesmo assim, como é muito forte, aí tem que tomar os antihistaminos, que a gente fala, os antialérgicos, que dá um sono gostoso, né? Elaine, uma médica na família, filhos amorosos, equipe médica atenciosa e altamente profissional do hospital também fizeram a diferença no resultado do tratamento. Sim, é todo um apoio, uma equipe multidisciplinar, Sim. né, de apoios. Para você ter uma ideia, minha filha tinha acabado de se formar médica. Olha, ela é intensivista. A minha irmã é intensivista. Sim, sua irmã. E a minha irmã, ela está fazendo a minha filha está fazendo residência em cirurgia geral. Então, ela tinha acabado de formar em dezembro. Aí, em abril, eu tenho um diagnóstico de câncer. E o meu filho é estudante do curso de medicina. Então, estou cercada, né, bem ali de muito amor. Uma benção, né? Tantos médicos assim, capitaneados pelo mestre Gadia. O Rodolfo, né, foi um anjo que nos acompanhou ali. Porque a cada consulta era assim, conversas, porque ele muito atencioso, muito prestativo e querendo saber de todo o meu processo, de como eu me sentia, como que eu passei. E eu fui identificando que o meu sono era um sono profundo, que eu me sentia nas profundezas mesmo, e eu tinha a percepção de tudo que acontecia à minha volta. A enfermeira que chegava para trocar medicação, que conversava com a minha irmã, que tem que conferir o nome, data de nascimento. E eu falei assim, nossa, e eu estou vendo isso, ouvindo isso. Então eu percebia tudo que me acontecia à volta. A gente pode chamar isso de experiência extrasensorial, extracorpórea? Não. Eu acho que extracorpórea não. Seria a sensibilidade na percepção. Sim. Né, de tudo que está acontecendo à volta. Porque apesar da minha sensação de um sono profundo, mas eu estava consciente. Eu não tinha autonomia da conversa, de mexer, porque às vezes eu queria ir no banheiro, eu pensava comigo, nossa, eu tenho que subir e para falar para minha irmã que eu quero ir no banheiro, que a duração da medicação era em torno de 4 horas a 4 horas e meia. Então era um período longo. Bom, os efeitos colaterais da quimioterapia são bem debilitantes, né, doutor? Ou não? Cada vez menos, graças a Deus, né? Cada vez menos, mas tem que ficar atento, sim, com o efeito colateral, principalmente na queda da imunidade, né? Você não lembra, você teve, né? Algumas vezes, né? Eu tive uma final, né? neutropenia depois com as vermelhas. É verdade. Porque nós começamos primeiro com as quimioterapias brancas, que estava tabulada 12, né? Quimioterapias brancas. E eu não tive, desde a primeira, nenhum sintoma.
como náusea, vômito. Eu tinha vontade de comer, então eu não tive a falta de apetite. Então isso foi no meu caso, um ganho muito grande. E desde o início do diagnóstico, quando começou os tratamentos, eu fiz também os tratamentos paralelos na medicina alternativa, paralelos à medicina tradicional, que eu acredito que me ajudou muito. Você é acupunturista também? Sou acupunturista, sim. Aí eu continuei com o tratamento de acupuntura, eu fiz o campo do Biofal, que trabalha o campo energético e magnético a nível celular. Eu fiz terapias, eu fiz meditação. E eu tinha um hábito, que já era meu, de conversar muito comigo. Falava, ó, é eu com eu. Então eu ia para o espelho, olhava ali para mim, Elaine, o que é isso? Não, o que você está sentindo? Não, vamos lá. Você tem células novas todos os dias. Então, a probabilidade de a gente manter essas células saudáveis é muito grande. Então, vamos conversar com a célula. E eu conversava com as minhas célulazinhas. E isso era assim, ó, né? Era sagrado. Essa parte era boa, porque eu adorava ela me contar essas histórias. Que eu gosto muito disso, mas sempre com o pé no chão. A gente no consultório tem que ter o pé no chão. E ela é muito inteligente e sempre compartilhando essa parte. E eu não sabia direito, e ela sempre falando, né, do que ela fazia de maneira alternativa, mas sempre também firme ali no tratamento convencional. E sem aventurar também em outras coisas mais esdrúxulas. Então era interessante nessa parte, sim. A espiritualidade ajuda muito, né? Muito. Nesses momentos. A gente tem que ficar atento às intuições que a gente recebe. Então, perceber a situação, captar a intuição e transformar a nosso favor, não é? A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doutor Gadia, cada caso é único, né? De câncer de mama, conforme em outras doenças também, mas especificamente no câncer de mama, que é o foco nosso aqui. O tratamento deve ser personalizado em cada caso de câncer de mama, no caso? Como é que Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que a oncologia caminha para isso mesmo. A gente vai customizar o tratamento. Eu vou chegar ao ponto de olhar e falar assim, ó, aquela mulher, ela tem um câncer de mama com essas características, né, de imunistoquímicas, de proteína, mas aí também tem essas características agora genéticas. Então a gente vai lá no fundo, nas alterações genéticas, que é a base do que está causando o câncer, para tratar bem direcionado. Então hoje eu não trato o câncer de mama de modo geral, eu trato uma neoplasia que está nascendo na mama daquela mulher com aquelas alterações genéticas. Entendeu a leitura? Em vez de tratar todo mundo com câncer de mama, não. Hoje eu trato um câncer que veio naquele órgão com aquele perfil genético. Então isso é a medicina muito, muito personalizada, cada vez mais personalizada, e é aí o que você perguntou. Porque aí fica mais assertivo ainda. Infelizmente, isso também gera um custo maior. Sim. E aí o acesso também não é para todos. Aí é difícil, Mas, enfim, a gente também tem que pensar... Não é igual para todos. Em termos, tipo assim, pelo alto custo, né? Então, muitas vezes a gente vai... primeiro tem que estar muito bem documentado para solicitar esse tipo de tratamento. E aí a gente também tem que ter a percepção, por exemplo, no caso específico dela,
se às vezes era um tumor que não era tão grande, mas se às vezes para ele, que era um triplo negativo, se opera já, e aí entra também a parte do mastologista bem antenado, doutor Rafael, que entende, também sabe, fala, não, nessa parte é melhor então fazer a quimioterapia antes, eu opero depois. Por quê? Porque o que está aprovado nos estudos, hoje a gente tem que trabalhar muito dentro da ciência, da referência, da base, na melhor evidência científica. Ponto. Pelos custos do tratamento. Então, se ela opera, e aí continua um triplo negativo, e depois pode ser que a gente perca a oportunidade de usar a imunoterapia. Porque o que está bem documentado e testado é usar a imunoterapia junto com a quimioterapia quando a gente trata antes de operar. Conseguiu entender? Então, são pequenos detalhes que às vezes altera o acesso a esse tratamento. E no sistema público também, isso é importante falar, muitas vezes não tem esse tipo de tratamento. Terapias mais direcionadas, anticorpos monoclonais, imunoterapia, anticorpos biespecíficos, enfim, uma nova tecnologia dentro da oncologia ainda não é disponível de uma maneira mais abrangente no SUS. Sei. É possível encontrar 2 cânceres iguais? Ou não? O fato de ser cada um é um caso único não pode ter 2 casos parecidos? Ele é inteligente, né? Você pergunta. Porque às vezes não tem uma mulher que tem um câncer de mama, aí tem triplo negativo. Aí de repente a gente está acompanhando, aí depois o tumor volta, já fala que isso não vai acontecer com ela. A gente explicava assim, né? Aqui eu faço o papel daquele paciente chato. Que fica investiga tudo, né? Mesmo porque ela falou isso no livro, foi muito bem. O livro é muito bom, mudando um pouco o assunto. Nossa, é muito técnico. O livro, eu gostei muito do livro. Primeira vez, quando ela lançou, aí ela voltou e falou: você leu todo? Eu falei: eu tenho que falar a verdade. Eu falei: ainda não. Ela, você já até ajudou a escrever. E o padrinho, né, do aí livro. Aí eu peguei e falei: vou ler. O livro é muito bom, muito técnico. Quando ela começa a falar da crioterapia, e ela explica a técnica. Então, para muitos pacientes, é muito bom, explica. Depois explica como é que é a parte do tratamento, explica essa terapia alternativa toda, uma por uma do que ela fez, eu achei muito bom nessa parte da informação. Para esclarecer, né? E uma sensibilidade boa demais, porque ela pega a coisa da vida dela e vai pondo. Muito bom, viu, pessoal? Eu ia fazer uma propaganda aqui. Eu achei muito interessante. Bom. Tudo isso que você está falando, eu ia falar agora mesmo, pessoal. Muito bom. Mas só respondendo aquela, por exemplo, aí tem um câncer de mama triplo negativo. Às vezes tem uma alteração genética e o tumor volta com uma outra característica. Aí você fala, pode ter 2 tumores iguais, mas a gente às vezes vê que tem um tumor que ele modifica a carinha dele. Ele é tão bandido que ele muda o CPF dele, ele arruma outra identidade, tudo adulterada, nova carteira de... Tem que começar tudo de novo. Aí tem que trocar às vezes e começar tudo de novo. Gente. É danado. Mas ela não vai voltar porque ela, se Deus quiser, porque ela teve a famosa resposta completa patológica, a resposta patológica completa, que é quando a gente faz a quimio, some tudo, ainda tem que operar, aí operou, o doutor Rafael operou, resseca com margens, né, de segurança, enfim, e aí vai para a lâmina. Aí vamos ver, né? Aí o patologista olha microscopicamente e não acha nada de células tumorais. Então, em nível microscópico, celular, não tem nenhuma doença patológica ali. Isso é muito bom, porque melhora muito o prognóstico dessas pacientes. E aí é bola para frente, né, Léo? Sim, vida nova. Vida nova. Porque é um ressurgimento. Elaine, a gente estava conversando ali, tomando café, e você disse que o câncer para você fez bem. Fez. Eu tenho um capítulo no livro que eu agradeço, né? Isso que a gente fala, mas... Não, quando eu falei isso a primeira vez, eu falei assim, como assim? Porque para mim, de certa forma, foi. No meu caso. De certa forma. Porque quando recebi o diagnóstico e eu fui já tomando as minhas ações, que eu falava, gente, o que isso quer me dizer? O que eu tenho que mudar na minha vida? Porque é um chacoalhão, né? Falou, olha, eu tinha consciência que eu não poderia continuar a vida que eu estava tendo, porque aquela vida, aquela rotina, me levou a um diagnóstico de câncer de mama. Então, eu tinha que fazer diferente, eu não podia continuar a mesma coisa. Né? E isso me mostrou que a mudança. Então, eu, Elaine,
fui atrás de um autoconhecimento, cultivar o auto-amor e o auto-perdão. Isso, assim, ficou muito claro para mim, que eu tinha que me conhecer melhor, me amar mais e me perdoar. Então, todos esses tratamentos que eu fiz paralelamente foi para me sustentar nessa minha nova escolha de vida, vamos falar assim. Essa coisa de se amar mais é muito importante, né? Que te dá força, né? Uma força interna, né? Vamos assim, né? Se amar. Aí depois que você percebe que se ama, amar mais. Porque como que eu posso amar alguém se eu não me amo? Como que eu posso perdoar alguém se eu não me perdoo? Sim. Então é uma linha de autoconhecimento e corajoso. Porque a gente se conhecer não é fácil. E sem julgamentos. Porque nós estamos aqui. Nós não somos mais a mesma pessoa do minuto passado, que a gente estava lá tomando café. Nós já recebemos informações novas e temos condições de mudar algo em nossa vida. Então, ter essa consciência, essa percepção do que a gente quer para a gente e ver o que pode ser mudado. Então, quando eu coloco no livro que a Elaine de hoje, eu gosto muito mais do que da Elaine antes do diagnóstico de câncer, é devido a todo esse processo de autoconhecimento. Então, posso falar que hoje eu me amo mais. E com certeza isso tem um alto grau de admiração por você mesmo. Sim. Eu olho no espelho e me amo. Você é bacana, você é batuta. Sim, gosto do seu sorriso e vamos manter esse sorriso. A gente está falando aqui muito de câncer de mama, mas isso serve de exemplo para todo tipo de doença, não só câncer. Entendeu? Essas doenças mais debilitantes, mais atrevidas, entendeu? Que mexem com a gente. Então, a mama, que o câncer de mama é só um exemplo, né, doutor Gadinho? Porque tem muito câncer violento por aí. Para as mulheres, o de mama é o mais comum, né, doutor? Sim. Acho que mexe com a gente também porque põe em xeque a nossa vulnerabilidade. Sim. Mostra a impermanência de tudo que é material aqui. Sim. E a gente fica meio nervoso e irritado porque é uma coisa que não está no nosso controle. Tudo que tira o Homo sapiens do controle de uma situação, a gente fica meio nervoso mesmo. Fala, meu Deus, e por que comigo, né? Algo assim. Tem os questionamentos, né? Você chegou a pensar nisso, né? Sim. Por que comigo? Porque, né, assim, Deus, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. Por que eu? Aí, de acordo com a bagagem, né, que eu já tenho, toda religiosa, espírita, então a gente acalma um pouquinho e começa a entender, não, peraí. E ter a consciência de que tudo que a gente vive são consequências de nossos atos, né? Escolhas, pode ser, né? Escolhas dessa vida ou até de outras. Então, como que a gente está lidando com essas escolhas? Porque às vezes fazemos escolhas sem pensar, sem querer saber da consequência. E vamos indo, né? Sim. E essa questão me veio agora, quando eu ia fazer a 9ª quimioterapia, e foi na segunda-feira, e sempre eu falava para os meus filhos que eu queria que eles presenciassem um dia de tratamento meu. Aí no domingo, meu filho, Gustavo, falou, mãe, amanhã eu vou com você. Eu falei, legal, então amanhã você vai comigo, tá? Na mesma hora, me veio alguma coisa, não, Gu, amanhã você não vai comigo, não. Como assim, mãe? Você não quer que a gente vá? Agora eu estou disposto. Não, amanhã não. Você vai encontrar com a sua tia, ela vai te passar como que funciona certinho a medicação, por telefone não, tá? Ele ficou meio bravo comigo. Aí nós fomos, e antes da quimioterapia, sempre a consulta, que a gente leva exames para o Dr. Rodolfo avaliar, e estava demorando um pouquinho, eu virei para minha irmã e falei assim, tô com vontade de ir embora. Ela falou assim, como assim? Que ir embora? E ela é bem firme, né? Não vai não. Eu falei, não, só tô te falando que eu tô com vontade de ir embora.
vamos embora, depois eu falo. Não, o que é isso? Aí logo ele chamou. Aí entramos na sala, né? Ele me contou, e aí, Elaine, como que você tá? Tá firme? Eu falei assim, eu tô igual prego na areia. Aí a minha irmã assim, como assim? Eu vi isso, está escrito no livro. Isso. Aí o doutor falou, não, peraí, senta aqui. Por quê? Né? E sempre assim, ele me ouvia, aí eu falava dos meus sentimentos, aí com toda habilidade, né? Não, falei com ele, não tô com vontade de fazer medicação hoje. Ele, mas por quê? A gente conversando, tudo bom. Me convenceu, vamos fazer a medicação. Aí, quando estava a 9ª quimioterapia, quando estava faltando uma meia hora para acabar, antes de começar a 9ª, já lá na sala, né, lá no corte, tudo, eu virei para minha irmã e falei para ela, Li, quando eu precisar de você, eu vou bater o meu pé. Aí ela, como assim, Elaine? Eu tô te olhando, eu tô atenta a você o tempo todo. Eu falei, não, eu sei que você tá atenta, mas vamos combinar esse código. Eu falei, não, tá bom, mas eu tô de olho em você. Eu falei, não, eu sei que você tá atenta aí, firme, né? E faltando meia hora para terminar a medicação, eu senti um mal-estar. Foi a primeira vez que eu tinha sentido alguma coisa. Aí eu lembro, eu lá, né, no sono profundo, lá nas fontes, eu falei, não, Elaine, você falou de bater o pé. Eu falei, nossa, eu vou bater o pé. E eu bati o pé, e ela estava sentada assim, que fica sentada ao lado, né? Ela deu um pulo da cadeira. Aí ela veio, Elaine, o que foi? Aí eu falei, olha, a minha cabeça tá um mundo e o meu corpo uma ervilha. Só isso que eu falei para ela. Ela já chamou a enfermeira, né? Tudo já veio ali. Aí veio o enfermeiro e tal. E nessa hora que o enfermeiro percebeu que estava um quadro, né, meio grave, pediu para ela se retirar da sala. Aí ela falou que ela não iria se retirar, que ela era irmã e ela era médica intensivista. Então, cadê o monitor cardíaco? Então, a pressão arterial foi lá em cima. Comecei também com um quadro neurológico, porque eu tremia. E eu sentia o meu corpo tremendo. E eu falava assim, Elaine, para que você está tremendo? Para de tremer. E eu pensava, nossa, eu não consigo parar de tremer. O que é isso? Né? E teve nessa hora que a Liliane saiu da sala, foi no corredor conversar com a minha cunhada, que ela falou assim, olha, e eu fui com ela. Eu fui com ela. E eu ouvi ela falando, olha, a Elaine não tá bem, eu vou precisar de uma UTI. Tem como se organizar aí, já olha aí, a ambulância já tá vindo, nós vamos sair daqui de ambulância. Aí eu falei, gente, eu tô ruim mesmo, porque para mim precisar de uma UTI. E quando ela voltou para dentro da sala, aí eu vi todo o ambiente. Aí eu me vi na cadeira. Aí eu vi e falei, nossa, eu tô ali, eu tô tremendo, eu não parei de tremer. Mas eu já me percebia tremendo. Eu já não tinha mais essa percepção. E vendo todo o movimento ali, né, dos enfermeiros, veio a médica, do COT, tudo, né, para me atender. Aí eu sei que eu saí de lá na maca, veio o socorrista da ambulância. Você saindo de maca? Vi. Aí eu vi dei notícias de tudo que aconteceu comigo. Chegou a ambulância, o socorrista, ele veio, né, do meu lado, falou, Elaine, falou o nome dele, eu vou te levar com segurança até o hospital, você fica tranquila. E eu ali, e eu vendo toda a situação. Aí fui na ambulância, durante o trajeto na ambulância, ele conversou comigo e falou, olha, nós vamos rápido, vai ter a sirene, não preocupa não. E ele falou para mim, eu vou segurar o seu rosto, porque você está tremendo, só para não machucar. E eu pensava, gente, como que eu tô, né? Meu irmão foi junto na ambulância. E aí chegamos no hospital, ainda vi descendo a ambulância, aí já estava o médico, já esperando tudo. Aí já fez, né, a avaliação comigo e vi que já veio com um medicamento na veia. Aí eu apaguei. Aí eu não vi mais nada.
Aí eu acordei, estava, né, sabia que estava no hospital, percebendo, e a Liliane estava do meu lado, a minha irmã. Aí ela virou para mim e falou: Elaine, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ela falou: nós estamos na UTI. Eu falei: nossa, então nós viemos para a UTI? Ela falou: é. Aí ela começou a relatar. Aí eu falei para ela: não me fala nada, não. Ela falou: mas eu não posso ficar aqui com você. Eu falei: não tem problema. Pode ir, mas depois eu vou te falar o que eu vi. Para você me falar se realmente aconteceu ou se foi da minha imaginação. Então, aí eu fiquei uns dias na UTI, fez, né, exames, tomografia, ressonância, mas graças a Deus não teve nenhuma sequela. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. E aí corroborou o que ela te falou? Aí depois, sim. Aí ela falou todo o relato, né? E durante os meus dias na UTI, a gente não pode ter, né, acompanhantes na UTI, a minha avó materna, que já é falecida, ela ficou o tempo todo comigo lá na UTI. Então, ela tinha uma cadeira no quarto da UTI, uma poltrona, e eu olhava, sempre via minha avó sentada ali. Legal, né? E sempre ela sorrindo para mim. E tinha hora que ela levantava da cadeira, vinha perto da cama, espalmava as mãos em cima de mim, aí voltava e sempre sorrindo. Gente. Então, ela foi uma assessoria muito grande. E você acredita que isso possa ter te ajudado, Elaine, nesse? Muito, muito. Com certeza. Né? Muito, muito. Não é? Eu te perguntei porque eu tinha que perguntar, mas eu já tinha certeza. Muito, é uma força que a gente encontra, né? E te dá energia para conduzir melhor todo o tratamento. Ainda bem que ela evoluiu e saiu bem dessa, porque eu convenci ela de tomar, você viu, né? E aí... Porque você vê, eu não deixei meu filho ir, né? Eu já estava, de alguma forma, pressentindo alguma coisa, né? Meu filho não foi aí, conversei com a minha irmã, né, na sala de espera, vontade então, de ir embora, sair correndo. Estavam te avisando, né? Sim. Vai para sair mais forte ainda, né? Mais forte, mas eu tenho uma coisa comigo, Orley. Nada nessa vida é por acaso. Eu Tudo acredito nisso. tem uma razão de ser. E sempre acontece o melhor. Então, Nada acontece para piorar. Nada. Isso também está escrito no livro. Tá. Não, até essas partes, né? Isso porque isso eu firmava comigo, Elaine, nada é por acaso. Porque quando você fala nada é por acaso, o que é o nada? Por mais que você queira pensar o que é nada, você não consegue, né, ver o nada. Tudo. Sim. Tudo tem razão de ser. Na hora que você pensa em tudo, é muita coisa. Então, é os opostos. E na hora que eu falo assim, sempre acontece o melhor, parece que daí te centra. Né? Aí você acomoda no agora, que o sempre é o agora. Aí te sustenta, te dá força para seguir. Dizem, né, que se não está bom é porque não acabou ainda. Porque não chegou o processo ainda. E foi quimioterapia com o imuno que ela tomou. Não foi nem um chazinho de ayahuasca e cerimônia de Santo Daime. Foi isso. Mas é interessante porque quando ela conversou, eu também fiquei muito intrigado. E se for ver alguns casos, né, tipo assim, como configurar isso, né? Tipo uma experiência interdimensional, enfim, extrasensorial, um desdobramento de percepção, aí sim, de olhar e perceber. Tem CID para isso, por que pareça. Na medicina tenta documentar tudo, né?
E eu sei de F, lá o capítulo F é de psiquiatria. Mas a brincadeira à parte é porque chama de despersonalização ou desrealização. Tipo, ela entra em uma outra realidade. Outra Isso é dimensão, interessante, em uma né? outra dimensão. E você descreveu isso no relatório? É tipo de um relatório, não? Descreve como um efeito adverso, sim. Sim. E aí, é engraçado, porque para documentar como é a experiência com as mortes, é até bem parecido e tudo. E aí a gente relata, porque isso é até muito comum. Inclusive tem até um livro, não sei se na época a gente falou desse livro do Ciência da Vida Após a Morte, Após a morte. que é o Dr. Alexander Isso. Moreira, um psiquiatra lá de Juiz de Fora, e ele está estudando só isso, e ele publicou um livro, e a editora da Springer. A Springer é a editora da Nature, que é uma das mais, tipo assim, renomadas universidades do mundo hoje, né? Alexander Moreira. Parente. E é verdade, né, professor? Então, e ele fala, e ele descreve, né, tem capítulos lá de AQM, escreve muito disso, depois tem de outras percepções, é um livro muito interessante, que aí ele vai atrás da parte científica, tentar explicações científicas para essas experiências paranormais, vamos dizer assim, que está cada vez mais normal, né? A gente pode dizer, desculpa se eu vou falar alguma besteira aqui, que você morreu e voltou? Eu não diria que eu morri, mas que eu tive, né, um distanciamento do meu corpo, eu tive. Sim. Né? Morrer e voltar, eu acho que não. Porque senão, se eu tivesse morrido, eu não tinha voltado. Né? Mas foi um desprendimento do corpo material, do corpo físico, né? E eu me percebi muito, vamos falar, em espírito. Então, foi um deslocamento, né? Podemos falar ali, ainda ligado no cordão fluídico, porque eu tinha todas as percepções e ainda as sensibilidades do meu corpo físico. Então, seria... Você sentia seu corpo normalmente? Daí eu vi o meu corpo lá tremendo, teve um momento que eu já não me sentia mais tremendo, mas eu via o meu corpo tremendo, não é? Então, é um distanciamento, né? E essa questão de ver. É como, Orley, nós estamos aqui e eu ficasse aqui de cima, me vendo, olhando você, olhando o Rodolfo, vendo toda a cena, o que estava acontecendo. O mais interessante é que, com percepção consciente, ela tinha autonomia. Ela conversava com o corpo dela. Ela tinha essa noção. Para de tremer. Eu não estou tremendo, você está. Mas está acompanhando. Aí o outro falou, mas eu estou vendo. E o que é mais intrigante é a manutenção de toda a percepção consciente dos fatos. De todo o processo. E aí depois, quando a sua irmã conta do que aconteceu, aí foi batendo. Foi batendo tudo, né? Isso que é interessante. Não foi invenção. Não foi invenção, né? Aí eu fui percebendo de toda a trajetória, né? De como eu passei. E após a consulta com o Dr. Rodolfo, ele queria ainda, que foi a 9ª, tínhamos que cumprir 12 químios brancas, né? Aí eu falei assim, Rodolfo, não quero fazer branca mais não. Aí foi... O que é a químio branca? É a cor da quimioterapia mesmo, é o tipo de medicação que quando vem a famosa vermelhinha, que é uma das quimioterapias mais utilizadas e antiga, mas ela ainda é muito boa para câncer de mama. E aí quando dilui, ela fica com a cor meio vermelha mesmo. Sim. Que é engraçado, é que é de uma substância de uma bactéria de terra. E aí parte dessa substância que mata células dá essa cor. E aí que fica a famosa vermelhinha que todo mundo tem meio medo, porque é que cai cabelo, enfim. E a maioria das quimioterapias hoje são branquinhas. Poucas são vermelhas, algumas amarelinhas que não existe mais e uma pouca azul, mas o resto tá tudo branco. Eu li no livro que você usou uma touca, uma coisa assim, para prevenir a queda. Isso. Chama crioterapia. Desde a primeira químio, aí eu usei a touca. É uma touca que a gente coloca no cabelo, não é? E ela é uma temperatura negativa. Então, ela congela, né, os cabelos, né, para... Tem uma vasoconstricção para não chegar a medicação da químio, né, no bulbo capilar.
Então, isso aí faz com que o cabelo não caia. Então, toda químio eu fazia com a touca. Então, isso eu fiquei... Meu cabelo, ele foi cair na 10ª químio, porque aí o Dr. Rodolfo acordou para cera vermelha. E nós cancelamos as que faltavam, as brancas. Eu fiz um exame, a tomografia, né? E constatou que o nódulo já tinha reduzido em 50%. Oh. Então, isso foi um ganho muito grande. Aí ele falou, não, então... Já tem mais certeza, né? Dá medo, né? De sair abandonando assim. Aí nós fomos para vermelha. E quando eu fiz a primeira vermelha, nós fizemos numa sexta-feira. Aí no domingo, quando eu acordei, meu travesseiro estava cheio de cabelo. E aquilo lá deu um impacto muito grande. Ver o cabelo cair. Você pensou mais em termos de vaidade ou de saúde? Orley, o que eu sentia? Que eu estava perdendo as forças. Ah, sim. Sabe? O cabelo me representou muito a minha força. E eu não sei te falar assim a vaidade. É lógico que mexe, porque Claro, o cabelo claro, não é defeito o feminino, né? Claro. É o feminino. É. Mas eu vi assim, falei, nossa, a minha sensibilidade era mais diretamente na força, né? Porque aí domingo começou a cair, segunda eu estava em casa, sentada fazendo crochê, que o crochê foi uma terapia que me ajudou muito, e quem me ensinou crochê foi minha avó, aos 5 anos de idade. É que te visitou. Que me acompanhou e visitou. Às vezes olhou para ela e falou, tô vendo a lista que tá na hora ainda não, filha, pode voltar. Vou voltar, você tem que escrever um livro. Aí eu estava fazendo crochê e quando eu vi, caiu um tucho de cabelo, como se fosse um rabinho no meu braço. E quando eu levei a mão, né, na minha cabeça, eu vi que estava redondo e careca. Aquilo ali foi muito dolorido, né? Aí já conversando, né, com a minha cabeleireira, que ela me apoiava, porque durante a crioterapia, você tem que lavar o cabelo na água fria. Você não pode ter contato com a água quentinha do chuveiro, né? Porque a touca né, a temperatura negativa, então tinha que lavar o cabelo. E a minha cabeleireira me lavava, né, lavava os cabelos toda semana. Ela falou, vem aqui que eu vou lavar. Então era no lavatório, então eu tinha todo um conforto. Eu comecei a conversar com ela, ela falou, Elaine, eu estou à sua disposição. Ela falou, na hora que você quiser cortar mais o cabelo ou raspar, o que você quiser, eu estou pronta. Aí na quarta-feira eu resolvi raspar, porque eu não aguentava mais ver os cabelos caindo. Aí comigo, né, a conversa eu com eu lá no espelho, tudo, eu falei, não, vamos acabar com esse mal, já que está fazendo mal. Depois cresce, sim, mas agora vamos resolver, né? E isso é muito interessante porque uma mulher careca é como escrever na testa, eu tenho câncer. Muitas pessoas não sabiam até então que eu tinha câncer. E estando careca, as pessoas assim, olhavam e já assustavam. Porque, nossa, você tem câncer. Então, o olhar era diferente, as atitudes.
Então, isso eu tive que trabalhar muito em mim, O olhar de piedade. de né? piedade, para não deixar essa energia chegar de uma forma negativa e eu pegar, né, eu aceitar. Sim. Então, quando eu resolvi raspar, eu já elaborei isso comigo, né, para cortar de estar careca e já o diagnóstico, né, escrito na minha testa. Muito bom, gente. Nós temos papo aqui por mais meia hora, né? Mas, Tem. infelizmente, o nosso tempo já está meio... Né? Deu para contar bem a história, né, Elaine? Deu. E uma coisa em que eu queria, né, fechar é o processo. Câncer de mama é um desafio na vida, muito grande. Como qualquer outro desafio na vida. Sim, com certeza. E o que nós temos que prestar atenção? Desse eu interior. Fazer esse mergulho diante de qualquer desafio da vida. E uma coisa muito importante é o processo. É saber passar pelo processo. É o dia a dia, Orley. Nesse processo eu percebi como é importante uma noite entre um dia e o outro. À noite a gente renova as energias, renova as esperanças, Sim. renova a força, cria coragem para um amanhecer melhor, né? Então é o processo e passar da melhor maneira possível no processo de desafios da vida. É o E processo. tudo passa. Tá aí, né? Tem que enfrentar Sim, é meu. da melhor maneira que for Então possível. vamos passar da melhor maneira possível, Isso. não é? Gadia. Terminar também aqui, ó. O capítulo, uma lógica que vem acalentar. Eu separei essa parte aqui que eu achei legal. O livro é todo legal. Essa parte é mais legal ainda, né? Que ela descreve aqui, ó, que estava num domingo fazendo o culto do evangelho no lar. Eu também sou espírita e esse é um momento bem Sagrado. especial, Muito né? especial. E aí ela fala, como de hábito, no domingo eu peguei o livro Médico Jesus, do Dr. José Carlos de Luca, um juiz de direito do interior de São Paulo. Fantástico esse livro, né? Bem famoso, que tem várias passagens. E ela fez o pensamento, né? Pediu intuição e caiu nessa passagem. Eu vou ler essa passagem, porque isso também é bom, porque eu até brinco, né? Fala sobre a paciência. Olá, pessoal, presta atenção. É porque eu brinco que quando, às vezes a demanda está grande no consultório, né? E aí a gente demora. Muitas vezes porque também a gente não sabe o que pode levar um paciente, o outro. Então não dá para também embalar todo mundo. Eu não estou falando em Cada caso é um caso. Eu não estou falando em personalizar o tratamento, customizar o tratamento na molécula. Então por que o médico também não pode personalizar o paciente? Isso. Não pode embalar todo mundo. Então, às vezes, uma pessoa ali, ela quer conversar um pouco mais, às vezes, e às vezes a gente vai adaptando no tempo mesmo. Então, por isso que eu brinco que o paciente, ele é paciente por quê? Porque ele tem que ter paciência, né? Por isso que ele é paciente. Eu brinco. Quando chegou outro, às vezes que demorou reclamando. Mas, enfim, tá aqui. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender. E depois relaxar. Eu gostei demais dessa parte. Aceitação. Aceita para você apreciar. Apreciar a dificuldade. Olha que loucura. Então, com paciência, você deleita, aprecia, aprende e depois disso tudo relaxa. Relaxar. Porque Isso aí eu vem a achei segurança, fantástico. né? Porque aí vem o conforto e nutre o coração. Aí a gente tem condições de relaxar. E quando a gente relaxa um pouquinho, a gente consegue ver melhor as coisas na nossa volta. Perceber mais, estar mais atenta. Porque isso faz parte do autoconhecimento. Sim. Né? De estar atento a tudo que chega a você e como você administra isso que chega. Porque o que você não quer, não é seu. Não é? As coisas boas do câncer. Conhecer pessoas novas, diferentes. Ela está aqui conhecendo. Olha o que mudou, como é que muda, ajusta a rota, né? Reencarnatória, eu digo, que doenças graves, não só o câncer, mas doenças graves, muitas vezes ela vem para ajustar Exato. a nossa missão. O que a gente veio fazer aqui? Então, muitas vezes é só apertar um parafuso, dói,
Dá um medo, porque não pode apertar muito, senão quebra o corpinho. Mas é interessante demais. Para ensinar também, para botar um pezinho no freio de vez em quando. Né? Sim. Que é essa coragem, né? Adquirir coragem. Sim. Que a gente precisa de coragem para nos conhecer e seguir nesse caminho a passos firmes. Elaine Camargo, Dr. Rodolfo Gardia, foi um prazer muito grande tê-los aqui. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai servir muito bem para quem nos acompanha. Elaine, você também tem uma lição de resiliência, de fé. Entendeu? Isso é muito importante e é um exemplo para todo mundo. Eu que agradeço, viu, Erlei? Espero, né, que a minha história possa servir de inspiração. Com certeza. Para outras pessoas, né, nos seus desafios da vida, para mulheres com diagnóstico de câncer. E o livro, gente, o livro está aqui. Está na livraria? Está nas livrarias. Né? E a borboleta principal me representa, que eu sou borboleta. Temos um capítulo no livro que fala sobre a transformação da lagarta e da borboleta, desse processo. Que é um processo, né? Da pipoca também, né? Adoro pipoca. E as outras borboletas que estão na capa são todas as pessoas que me ajudaram durante esse processo. Muito bom. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigada, você, Erlei. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.